Havia um espetáculo do Bando de Teatro Olodum chamado Cabaré da Raça, em que havia uma cena que Yolanda, uma travesti negra, um outro personagem chegava para Yolanda e dizia: qual é, negão? Você é viado? Tá sujando a raça. E Yolanda devolvia: qual é, negão? Nem viado preto pode ser? O Cabaré da Raça fazia uma abordagem sobre como há conflitos a partir do jogo de identificações e de posições de sujeito, que a gente tem que observar. Primeiro ponto. O segundo exemplo, como jornalista, trabalhando no Correio da Bahia, sempre que eu ia cobrir uma passeata ou uma ação dos povos indígenas, dos Pataxó Ranhanhan ou dos Pataxó, eu percebia que eles estavam, as pessoas que representavam esses povos, estavam sempre vestidas de sisal, cocá, tinta, na manifestação. Quando você visitava a comunidade indígena, eles estavam vestidos com esses outros aparatos culturais. Né? Eles não perderam a sua identidade, porque ninguém perdeu a sua identidade porque assimilou aspectos de outra cultura, a identidade se preserva, mas a gente tende a achar que o povo indígena perde a sua identidade quando não está de cocá, quando não está de sisal, quando não encarna o estereótipo do índio, que é o índio bom, como diz o Daci Ribeiro, o índio bom é índio morto, que é aquele índio do século XVI. E eu sempre me perguntava, mas por que eles têm que fazer isso? Por que eles não podem reivindicar os seus direitos vestidos como eles se vestem no cotidiano? E depois, quando a partir da própria experiência do movimento LGBT, e a partir de outras leituras que eu fui fazendo, sobretudo um autor especial que me abriu, que é Homi Bhabha, ele me trouxe uma dimensão para pensar a ambivalência do estereótipo. Então, aqueles povos indígenas encarnavam o estereótipo e usavam o estereótipo como uma chave de abertura de comunicação com a hegemonia. Porque se eles não encarnassem o estereótipo, a imprensa sequer daria atenção e não os veriam como índios e não veria a reivindicação. Ainda que os povos indígenas estejam numa batalha para desconstruir os estereótipos, eles encarnam os estereótipos no momento para poder abrir a comunicação. O movimento gay faz isso muito bem. O que é a parada do orgulho LGBT? Se não é a materialização de um conjunto de estereótipos com os quais nós somos posicionados nos meios de comunicação. Estereótipos que, num certo sentido, obliteram a nossa diversidade, que é nada mais diferente de um gay do que outro gay, de uma lésbica do que outra lésbica, do que uma transexual do que outra transexual. Nós somos muito diversos. O estereótipo oblitera a nossa diversidade, mas o estereótipo também traz um conjunto de características que são nossas e que, encarnadas ali, propõem um diálogo com a hegemonia e a partir do qual a gente pode avançar e rasurar os estereótipos. É nessa perspectiva, que eu compreendo a comunicação. E é nessa perspectiva, na possibilidade de diferentes leituras, é que eu faço uma leitura diferente do seriado. A minha leitura é uma leitura diferente, aliás, não só a minha. Tem uma série de mulheres negras, e não vamos dizer que só as mulheres negras artistas. A desembargadora, a Ivone, deu uma declaração favorável. Uma outra juíza, não lembro o nome dela agora, também deu uma declaração favorável. Está claro que há uma disputa de interpretação em torno, e isso aponta para a própria ambivalência do discurso. Do discurso televisivo, do discurso mediático, ele é ambivalente, e a gente não pode obliterar essa ambivalência com autoritarismo, imposição da República dos Especialistas sobre outros atores sociais que discutem a democracia. É isso. Quando me posicionei nesse sentido, como outras pessoas se posicionaram, fazendo outras interpretações, e a gente tem que considerar essa possibilidade sim, e fazer essas outras interpretações, não é usurpar das outras o direito de falar, ou falar em nome de, porque eu não represento todos os homossexuais, não represento homossexuais que me detestam, que não se sentem representados por mim, e não se sentem representados por mim porque são interpelados por outras identidades, que não a identidade sexual, como a identidade de classe. Tem gente, por exemplo, que acha que eu sou uma bicha pobre, nordestina, feia, não sou fashion, não uso o cabelo da moda, não estou vestido, não falo das divas pop, não identifico, não se sente identificada por mim, elas são interpeladas por outras identificações. Tem pessoas homossexuais evangélicos, cristãos, que não se identificam comigo porque eu defendo as religiões de matriz africana.
Ou seja, nós somos interpelados de diferentes maneiras da vida, por causa das posições que a gente ocupa. A gente tem que considerar isso. Então eu não estou pedindo, eu não estou dizendo que eu represento todo mundo, eu acabei de citar aqui, e citei sem nenhum pedantismo, eu citei para poder ilustrar, estamos no espaço de ensino. Se o saber que a gente recebe no espaço de ensino não valesse a pena, os espaços de ensino não seriam espaços também de transmissão do saber, eles são espaços de construção do conhecimento, mas eles estão também espaços da transmissão dos saberes dos povos. Então eu trouxe aqui a referência de Derrida, não foi para o pedantismo, foi para deixar claro uma coisa que Derrida fala sobre a diferença, quer dizer, aquilo que impede o fechamento da representação política, da representação linguística, da representação midiática. Ela não está dada, ela não está fechada. Não adianta as pessoas quererem impor às outras de que sexo e as negras é presta um desserviço ou emburrece as pessoas, ou faz, porque as pessoas podem ter outras leituras a partir de outras experiências de vida e a gente tem que considerar essas outras leituras. Senão a gente está sendo autoritário, a gente está sendo catequético, a gente está pensando na perspectiva dos jesuítas, que as pessoas são um vazio de cultura e que nós temos que levar a iluminação para eles. A gente está desconsiderando as resistências culturais. Por exemplo, quando eu coordenava o Núcleo de Mídia e Cidadania, na primeira incursão que a gente fez ao Palmiúdo, você conhece bem lá em Salvador, a periferia... Você trabalhou na Jorge Amado. Então, quando a gente fez a primeira incursão, os alunos da Jorge Amado, que na época eram alunos quase todos brancos e da classe média alta de Salvador, disseram para mim, durante a formação, para mim e para Maranta, a gente vai levar, né professor, a gente vai lá levar o conhecimento para eles. Eu falei, abre o leque, meu querido. Essas pessoas resistiram até aqui sem precisar da sua benevolência, sem precisar da sua ajuda. Essas pessoas desenvolveram estratégias de resistências culturais que você não compreende e nem alcança para lidar com a falta, com a ausência de direito, para lidar com a violência policial, para lidar com a falta de transporte, para lidar com a falta de moradia, de saneamento básico e de bens culturais. As pessoas não têm equipamentos de cultura e elas desenvolveram sua própria cultura. O funk aí emergiu como uma força poderosa cultural. E o projeto de lei que reconheceu o funk como uma manifestação cultural, o relatório que aprovou é de minha autoria lá na Câmara dos Deputados. Então eu disse isso para eles, vocês não vão não, porque vocês têm mais a aprender com eles do que eles com vocês. A gente vai fazer uma troca, um diálogo nessa promoção. Então a gente tem que considerar essas ambivalências. E acho que a gente não pode destruir as pontes. Eu apanho nas redes sociais dos fundamentalistas religiosos, dos fascistas, por tocar o tema dos direitos humanos. E o tema dos direitos humanos das minorias. Eu sou associado à pedofilia em discurso nas redes sociais por defender a comunidade de sexo diversa. E a comunidade de sexo diversa na sua diversidade. Porque há na comunidade de sexo diversa mulheres lésbicas negras, travestis e transexuais negras, vítimas de misoginia e de racismo dentro da própria comunidade de sexo diversa. Eu estou nessa batalha ali e há um custo por essa luta. A defesa dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres tem um custo enorme para mim, que não é só o custo eleitoral, é o custo da ofensa, da violência à minha mãe, às minhas irmãs, à minha família. Para agora, o movimento, ou um pedaço do movimento, ou um conjunto de pessoas quererem me transformar em inimigo público e me ofender nesse grau, com esse grau de ofensa, de agressão, porque eu me posicionei a partir do meu conhecimento, da minha história de vida, da minha interpretação, a favor de uma série protagonizada por 4 artistas negras, cujo último episódio teve uma cena que eu fiquei espantado. Como é que alguém pode ver racismo? A personagem da Lília Valesca, que é uma das maiores atrizes de musical do Rio de Janeiro, negra, incrível, a personagem dela volta para casa depois de ir para o lançamento de um livro em que estava namorado, ela volta para casa e a filha dela está esperando ela para dormir, e a menina está com um bebê, uma boneca negra, uma coisa que eu nunca tinha visto na TV, uma criança com uma boneca negra, e a menina pede para ela contar uma história para dormir, e ela pega o livro e conta a história de uma princesa africana, e aparece a imagem de uma mulher negra vestida de Oxum, desfilando por uma pradaria. Essa representação ela é ambivalente. Ela tem significado. Alguém pode fazer uma leitura dela como se ela fosse racista, mas eu não faço a leitura. Eu não vejo racismo. Eu vejo uma ampliação de espaço e de representação. É um direito meu. E as pessoas que estão me atacando querem detonar as pontes. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou usar o termo que Douglas Belchior, que é um blogueiro, meu amigo, negro, do movimento negro, disse para mim. Fica marcas de ambos os lados. De ambos os lados ficam marcas. As pessoas estão destruindo as pontes.
Enquanto vocês fazem esse movimento e tentam me constranger com seus gritos, com suas ofensas, com suas diminuições, porque eu sou ex-BBB, os inimigos reais, os racistas, os que querem perpetuar a ordem racista, estão aí. E a prova disso é a configuração atual do Congresso Nacional. Portanto, eu exijo, no mínimo, respeito ao meu direito de não levar adiante uma polêmica que, no meu caso, nesse momento, é improdutiva, porque eu tenho coisas mais importantes para tratar, inclusive esse debate.